Olá, boa noite a todos e todas. É com prazer que a gente começa aqui mais um webinar. Nosso webinar de hoje vai falar sobre personal branding para profissionais de administração. É um tema super relevante para os estudantes de administração, para os profissionais de uma forma geral, para os gestores, para os docentes, para os coordenadores de curso. Estou muito feliz aqui de receber o Mauro Lerai. Então, Mauro Lerai, vou apresentá-lo brevemente, já passo a palavra para ele. Ele é administrador, é professor, consultor, escritor, palestrante. Ele possui pós-graduação, MBA em gestão empresarial, especialização em gestão e políticas públicas, especialização em marketing e em maçonologia, história e filosofia. É mestrando em marketing estratégico e doutor honoris causa em marketing empresarial. Ele tem diversos livros, né, super interessantes, depois ele pode falar mais sobre isso também. Vocês podem segui-lo nas redes sociais, né, um grande influencer. Ele está aqui para ensinar a gente sobre marketing pessoal, né, entre outros temas super interessantes. E fiquem à vontade também para participar aqui no chat, vocês podem ficar à vontade de interagir, fazer comentários, colocar perguntas, que no final a gente vai ter um espaço para justamente responder as principais dúvidas que surgirem, né. É também importante aqui destacar que quem estiver pela plataforma do evento, vocês vão ter ali, né, uma frequência que o próprio sistema já traz essa informação para a gente, então para aqueles que participarem, né, realmente, efetivamente estiverem assistindo, vão receber o certificado, mas para o final do evento a gente vai passar essa lista de presença, não esqueçam de preencher para quem tiver o interesse no certificado. Então, por enquanto é isso, e agradeço de novo a presença aqui do professor Mauro. Muito obrigada. Sou eu que eu agradeço, professora Lina, é um prazer estar com vocês mais uma vez, em mais uma live da Angrade, dessa vez como é que eu posso dizer, o interlocutor principal, né? Aquele que vai compartilhar um pouquinho de informação. Vamos lá, podemos começar? Olha, estou à sua disposição. Então vamos Muito lá. bem, obrigado. Vamos lá, pessoal, esse compartilhamento de tela é muito mais para vocês terem um apelo visual para o bate-papo que a gente vai ter, tá? Aproveito para dar as boas-vindas não apenas para esses poucos que estão aqui ao vivo no canal do YouTube, mas para os muitos que estão lá na plataforma Deutsch, né? São quase 300 inscritos que estão assistindo por lá para poder garantirem seu certificado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Bom, aí no topo já tem os meus canais sociais para aqueles que quiserem, puderem seguir, vai ser um prazer nós dirimirmos todas as dúvidas sobre branding digital, personal branding, ou marketing digital de maneira geral, social media marketing, ou qualquer tipo de assunto relacionado a isso, tá? Bom, para aqueles que estão no computador, eu ainda vou dar um brinde aí, facilitar um pouquinho. Vocês podem escanear esse QR Code, tá, pessoal? Esse QR Code aí vai diretamente para a minha apresentação do Prezi. Então, além do vídeo da palestra, que vocês estão acompanhando aí ao vivo de maneira síncrona e que depois poderão rever no canal do YouTube, vocês também terão na palma da mão aí no smartphone de vocês a apresentação em Prezi para vocês verem, reverem sempre que precisarem para buscar uma ou outra informação nova. Para aqueles que estão apenas com uma tela, não estão aí dual screening, não se preocupem, depois vocês podem entrar em contato com a Angrade, que eu vou fornecer o link aí para a professora Lina e ela pode passar para todos vocês e todos vocês vão ter acesso a essa apresentação. Pois bem, pessoal, por uma questão didática, isso é mania de professor, eu vou explicar para vocês como que vai ser esse nosso bate-papo nos próximos 40, 45 minutos, tá? Eu vou falar de 5 pontos fundamentais sobre personal branding. É óbvio que é um assunto muito vasto, extenso e cheio de minúcias, e nós não esgotaríamos todas as questões acerca do tema, não é mesmo? Em poucos minutos. No entanto, pessoal, eu dividi nesses 5 pontos para facilitar o entendimento de vocês, e aí no final a gente vai relembrá-los para que a gente tenha certeza aí da aprendizagem de vocês. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre autoimagem, autoconhecimento, no primeiro módulo que vocês estão vendo ali no Quem é Você, naquele primeiro círculo. Depois nós vamos fazer um pequeno nivelamento sobre marca, deixando um pouquinho de lado a questão conceitual, indo para a prática, para o mundo real, o que é a marca, o que ela representa no mundo real. Depois a gente vai falar um pouco de branding, afinal de contas a gente precisa nivelar o que é marca para entender o que é branding, e depois a gente precisa conhecer o que é branding para falar sobre como construir ou desenvolver essas estratégias de brand a nível individual, a nível pessoal.
penultimamente, nós vamos falar da atualidade do profissional da administração, né, de algumas oportunidades, dificuldades, e vou preferir focar nas oportunidades do que nas dificuldades, podem ter certeza. E, por fim, né, eu vou finalizar com 3 dicas matadoras, impossíveis de ser ignoradas, que se vocês conseguirem implementar, eu tenho certeza que vocês vão não só construir, mas exponenciar uma marca pessoal arrasadora em qualquer canal que vocês estejam omnichannel. Ok, pessoal? Bom, qualquer dúvida, podem ir falando no chat, tanto no Doit quanto no canal do YouTube, que nós, ao final, vamos ter o maior prazer em respondê-las e em discutir com vocês sobre esses assuntos. Vocês estão prontos? Porque eu estou muito ansioso. Vamos lá? Bom, primeiramente, como disse, eu queria muito que você refletisse sobre quem é você, e eu vou fazer uma conexão sobre isso com relação à marca pessoal, né, o branding pessoal. Não se preocupe inicialmente, porque aqui não vai ser uma aula de coaching, né? A gente também não vai trabalhar com autoajuda ou nada do tipo. Nós vamos ser bem objetivos. No entanto, algumas das perguntas que nós vamos ver nesse primeiro módulo, eles vão ser fundamentais para você se avaliar enquanto indivíduo e depois identificar como você vai poder projetar melhor a sua imagem, que é um dos elementos fundamentais da construção de uma marca pessoal. Começo com a pergunta sobre o talento. Normalmente, essa é a primeira pergunta que eu faço, sempre quando trato de personal branding, porque normalmente é a pergunta mais ignorada pelas pessoas, né? É muito, muito interessante a frase, por exemplo, que o Mark Twain sempre falou, inclusive no seu livro sobre personal branding, ele deixa isso bem claro nos primeiros capítulos, de maneira reiterada, né? Que os 2 dias mais importantes da vida de um indivíduo é o dia que ele nasce e depois o dia que ele descobre por que ele nasceu. Pode parecer um pouco forte esse contexto, mas é muito, muito importante que você descubra realmente o seu propósito, o seu porquê, e de repente esse seu porquê, esse seu propósito, ele está escondido dentro de um talento. Você muitas das vezes não faz essa conexão. É muito importante que nós dissociemos, nós profissionais da administração, aquela falácia que aprendemos nas aulas sobre SWOT. Né? Quem aqui não aprendeu a fazer infodiagnóstico baseados naquela ferramenta, e é uma ferramenta extraordinária, fantástica? O errado é como nos ensinaram a fazer isso. Né? Nos ensinaram que depois que nós identificássemos os nossos pontos a desenvolver, os nossos pontos fracos, que iam representar ameaças no cenário externo, que nós tínhamos, de maneira desesperadora, que minimizar aquilo, que trabalhar nos pontos fracos. Bom, os maiores exemplos de resultado positivo, seja a nível individual, seja a nível empresarial, coletivo, estão exatamente no inverso disso. Ninguém vai ser bom em tudo, pessoal. Nenhuma empresa, nenhum indivíduo vai ser bom em tudo. Então é muito melhor você engajar energia, dedicar tempo e esforço em potencializar aquilo que você faz de bom para torná-lo ainda melhor, do que investir tempo e energia naquilo que você faz mal, que no máximo você vai diminuir, né, de alguma maneira aquele impacto, você vai chegar na mediocridade, ou seja, num ponto médio, e isso não vai te trazer resultados. Eu poderia falar de várias storytellings aqui, de várias situações de mercado, que isso foi comprovado, mas eu vou citar só uma, por exemplo, de um brasileiro, Gustavo Kirten, né, que durante muito tempo na sua juventude era muito mal nas quadras rápidas de tênis e treinava exaustivamente para isso, até que ele chegou a um acordo com o coach, chegaram numa conclusão que não ia adiantar ele treinar na quadra rápida, ele era muito bom no saibro, então ele precisava dedicar os seus esforços a treinar exclusivamente no saibro e ser o melhor no saibro, ignorando inclusive a participação em torneios no Grand Slam, que eram em quadras rápidas ou em quadras de grama. Né? Com isso, ele perdia alguns pontos, ele escolhia perder alguns pontos por não participar desses torneios, mas, em compensação, ele foi o melhor do mundo no saibro, tricampeão de Roland Garros, foi o único brasileiro da história a ser o número 1 no mundo, né, do ranking mundial dos tenistas. Então, esse é um case muito comum para a gente falar para vocês como se dedicar ao que a gente faz de melhor pode ter um impacto muito maior, pode ser muito mais assertivo do que a gente tentar de minimizar os nossos pontos fracos. Por isso que essa pergunta sobre qual é o teu talento, ou qual é o teu propósito, ou como essas duas coisas estão interligadas, elas vão ser fundamentais na construção e disseminação da tua marca, que é algo que a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Então, pensa, internaliza, segura aí, escreve no papel ou aí no chat, em qualquer lugar, qual que é o teu talento, qual que é o teu propósito, porque isso vai ser fundamental para a nossa conversa daqui para frente.
Segunda pergunta é: qual é a tua atitude diante desse propósito, diante desse talento? O que você tem feito no dia a dia para potencializar isso ou, de alguma forma, para deixar isso um pouco mais estagnado, no ostracismo, por assim dizer, né? No livro Personal Branding, ele cita lá 2 tipos de profissionais, e eu tendo a concordar, apesar de que eu não costumo dizer que isso seja uma regra, né? Mas 2 tipos de profissionais fundamentais no mercado. Esses são os profissionais comuns e são os desenvolvedores de marca. Os profissionais comuns, eles ainda têm uma subclassificação, tá, pessoal? Que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Os profissionais à deriva, profissionais órfãos e profissionais reativos. Veja, o adjetivo que se dá aqui são profissionais comuns, não profissionais ruins, porque a questão de ser bom ou ruim é muito relativo, desde que se entregue o resultado, vai depender muito da métrica que se esteja utilizando para avaliar aquele colaborador, né? Mas o profissional comum é aquele profissional que não constrói o seu próprio caminho, né, a sua própria trilha, é aquela pessoa que, por algum motivo, ele acaba vivendo os sonhos dos outros, construindo a sua carreira profissional baseado no que os outros lhes impõem, e eles são meros gerenciadores, por assim dizer, de sua sobrevivência. Os profissionais órfãos, eles, na maioria das vezes, até que não são como os aderivas. No entanto, eles são inseguros no processo decisório, são pedintes, ou seja, o tempo todo precisam, de alguma maneira, estar autorizados ou se sentir amparados para tomar determinado tipo de posição, e são aqueles mais azedos, né? São aqueles que todos nós conhecemos algum, que quando a gente passa, dá um sorriso e diz uma excelente noite, excelente tarde, bom dia, essa pessoa, quando lhe responde, ela não consegue sequer ser recíproco na feição, né? Na expressão facial, no sorriso, no olhar, enfim. Então são pessoas mais azedas, pessoas que, por algum motivo, elas não estão de bem consigo mesmas, mesmo que entreguem os seus resultados. E ainda tem os reativos. Esses reativos talvez sejam o maior grupo dentre os comuns. Eu mesmo conheço pessoas fantásticas, muito boas, talvez até as melhores no que fazem, mas que são incapazes de desenvolver tarefas ou projetos de maneira autônomas, né, proativas. Elas são as melhores profissionais desde que sejam lideradas, desde que sejam conduzidas, são as pessoas que só fazem aquilo que lhe pedem, bom, e não há mal nenhum nisso, mas eles são profissionais comuns, né, são profissionais dentro da média, portanto medíocres, eles não são os profissionais fora da curva. E nós temos aí os profissionais desenvolvedores de marca, que muitas das vezes eles nem vão ter mais habilidades que essas outras pessoas, esses outros tipos de profissionais. Não. A única diferença básica desses profissionais, né, os branding developers, os desenvolvedores de suas próprias marcas, é que eles promovem as suas próprias carreiras. Né? Eles encaram, de fato, o projeto do eu mais fortemente do que qualquer outro tipo de projeto. Né? E mesmo que eles não tenham o talento que outros tenham, ou ainda não tenham desenvolvimento completo de suas competências, eles vão buscar isso baseado naquilo que acreditam para si. Né? A única diferença fundamental mesmo desses profissionais para os outros é que eles acabam assumindo uma função de protagonismo das suas próprias vidas. Né? Pode parecer algo bobo, empreendedorismo de palco, mas não é verdade. Essas pessoas são aquelas que assumem que todos vão passar no seu dia a dia, seus pais, seus filhos, seus chefes, seus colegas, seus clientes, mas que ele mesmo não vai passar na vida dele, portanto, ele precisa ser o seu principal planejador, executor e promotor de suas ações, né, do seu maior patrimônio, que é ele mesmo. Tem patrimônio maior para você do que você mesmo? Bom, se você pensa que tem, é bom você repensar, né? Porque, segundo as normas de segurança, até se o avião que a gente estiver voando estiver caindo, antes de eu salvar quem está do meu lado, pode ser uma criança ou idoso, eu preciso salvar a mim mesmo, né? Então, a gente precisa reavaliar se a gente não pensar assim. Nós somos o nosso principal patrimônio, o nosso principal ativo, e qualquer coisa que nós façamos na nossa vida, se nós esperarmos lograr êxito, se nós esperarmos atingir sucesso, independente do conceito de sucesso que você tenha, porque de fato ele é relativo, nós precisamos nos encarar como nosso principal patrimônio. Então, a nossa atitude é fundamental. Depois da gente tentar descobrir qual é o nosso talento, qual é o nosso propósito, é pensar qual é a nossa atitude diante disso, como eu estou me enxergando, como eu estou me imputando valor dentro desse processo. Aí nós vamos para a nossa terceira pergunta.
né? Dentre essas, primeiro talento, depois atitude, aí vem o segredo, né? O segredo, como eu costumo dizer, que é o motivo, né? O que te motiva todos os dias para levantar e lutar pelos teus objetivos. Isso é muito relativo, e por isso eu chamo de segredo, porque muitas das vezes são coisas que não são expressadas, ou que não são publicizadas por cada um de nós, e nem precisa, mas você precisa ter a sua autoconsciência, você precisa saber quais são os teus reais motivos, né? Mesmo que esses motivos eles não sejam aqueles motivos conscientes, você precisa entender no seu subconsciente quais são seus verdadeiros motivos, e aí eles podem ser vários, né? Tem pessoas que buscam reconhecimento, outras popularidade, aprovação, notoriedade, bom, e eu não vou julgar se isso é o ideal ou não. Outras buscam dinheiro, liberdade, desafios, adrenalina. Bom, eu conheço gente que é movido por adrenalina. Alguns tantos outros buscam a família, ou seja, a família é o seu principal alicerce, mas também, né, o seu principal motivador e força motriz para atingir os seus objetivos. Outros tantos pensam na estabilidade, na segurança, alguns na qualidade de vida, enfim. Não importa qual dos três grupos, né, de motivos é que você está imbuído ou rodeado, ou se tem mais de um, se tem dois, o que importa é você precisa descobrir qual é o segredo que te motiva, qual é a tua mola propulsora, qual é aquela fagulha que acende o teu fogo, porque isso vai ser fundamental no processo de construção da sua marca, inclusive para você alinhar, muitas das vezes, o caminho, para ajustar o que você faz ao seu propósito e, consequentemente, obter melhores resultados, tá? E, por fim, é o adjetivo, né? A sua palavra. Qual que é a palavra que te caracteriza? E aí eu vou dividir isso em 3 pontos, 2 deles têm tudo a ver com marca, que a gente vai falar ao longo do nosso bate-papo aqui nos próximos 30 minutos, né? Todo mundo tem um adjetivo, não precisa ser um apelido, mas um adjetivo mesmo, que normalmente nós nos associamos ou que os outros associam a nós, né? A autoimagem é o primeiro ponto, é aquele adjetivo que nós mesmos nos atribuímos, como nós nos vemos. Alguns psicólogos e psicanalistas costumam dizer, inclusive, que ninguém na face da Terra, nenhum dos mais de 7 bilhões de pessoas, vai conseguir atingir resultados maiores do que a sua autoimagem, porque a nossa autoimagem acaba se tornando uma crença limitante, né? Então, a gente normalmente vai atingir o resultado a partir de um comportamento, e o comportamento vai surgir a partir de uma mentalidade, um mindset, como está na moda se chamar, né? E essa mentalidade ela vai estar muito ligada aí ao a nossa autoimagem, a como a gente se adjetiva, né? Como nós nos associamos, aquela palavra, aquele grupo de significados, aquele conceito que nós temos de nós mesmos, né? Como nós nos vemos. E isso você precisa também refletir e perguntar a si mesmo, anota num papelzinho, verifica se isso não muda ao longo do tempo. É muito importante a nossa autoimagem em todo o nosso processo de construção de marca. E um ponto interessante é relacionar a nossa autoimagem com a imagem que a gente projeta. Muitas das vezes, aquilo que eu penso ser acaba não estando síncrono, né? Não coadunando com aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço é que vai gerar a projeção da minha imagem, e essa projeção é que vai gerar como as pessoas me veem, vai gerar o adjetivo que elas me dão. E essa projeção a gente também precisa avaliar, né? Quais são os adjetivos que as pessoas nos dão? Eu costumo dizer que o meu é chato, né? Eu sou chato pra caramba em vários aspectos e sou mesmo. Bom, a gente precisa ter consciência disso, concordando ou não. Qual é o nosso adjetivo? Né? A gente vai falar daqui a pouquinho de marca e vai ver que a marca ela é uma junção entre imagem e reputação. E se a gente fosse fazer uma analogia aqui, a autoimagem seria aquela imagem que eu consigo ter o controle do que eu vou fazer e projetar, e a reputação é aquilo que falam de mim quando eu não estou na sala, né? É aquela avaliação sobre aquilo que eu projeto. Então é muito importante que a gente tenha consciência da nossa autoimagem e de como a gente está projetando isso, beleza? Qual que é o adjetivo que as outras pessoas têm de nós? Para a gente fazer uma comparação, basta a gente perguntar ou ficar ligado, ouvir, ver aquelas pessoas que estão mais próximas de nós no dia a dia. Marido, esposa, pai, mãe, filhos. Normalmente alguém, às vezes na presença da mãe ou da esposa, diz assim, ah não, eu sou muito organizada. Basta olhar
para a feição, para a expressão facial daquela companheira, daquele pai ou mãe, daquela pessoa, que você já vai ter certeza se o outro está falando a verdade ou não, porque as pessoas é que sabem, aquelas pessoas que convivem com você é que sabem de fato aquilo que você projeta, e é muito importante que a gente fique ligado nisso, fique vigilante nisso, para que nós mesmos possamos ter consciência disso, como as outras pessoas veem a gente. A partir daí, a gente vai precisar fazer uma avaliação, obviamente, disso, né? Cruzar essas informações, a minha autoimagem, como eu me vejo, a como eu estou projetando isso, como as outras pessoas me veem, e relacionar o que as minhas atitudes têm a ver com isso, o que as minhas palavras têm a ver com isso, o que a minha estação de trabalho, minha mesa tem a ver com isso, o que as roupas que eu visto têm a ver com isso, os lugares que eu frequento, os meus hábitos, as minhas relações de trabalho, enfim, tudo de alguma forma vai estar conectado com aquilo que eu projeto, e você precisa fazer essa reflexão. É fundamental também para que você consiga, daqui a pouquinho, como a gente vai falar em branding, se posicionar adequadamente, atribuir um nível de significado para a sua própria marca pessoal e, a partir daí, ser aquele profissional que você espera ser, tá? Com isso, a gente termina esse primeiro módulo, um primeiro módulo reflexivo, por assim dizer. Quem é você? Uma série de perguntas que eu fiz, que você não precisa me responder, mas que necessariamente precisa responder para você mesmo, para que a gente possa evoluir. Beleza até aqui, pessoal? Pois agora a gente vai falar um pouquinho de marca. Bom, só tem profissionais da administração aqui nos assistindo, ou profissionais em formação na administração, futuros profissionais da administração, e eu adoro falar profissionais da administração, porque não são só administradores, né? Desde 2009 nós temos também os tecnólogos, e os tecnólogos de várias áreas, então todos são profissionais da administração e todos estudaram de alguma forma lá nas suas disciplinas de marketing um pouco sobre o que é marca, né, o significado de marca, a origem da palavra, esse tipo de coisa. E como é um bate-papo, né, um talk, por assim dizer, uma live de 1 hora e nem é 1 hora de exposição, né, a gente precisa ser mais breve e mais objetivo. Eu vou trazer para vocês uma ideia que o Rubem Rico, que foi um professor convidado de Harvard, coordenador do mestrado, que eu curso na Argentina, que ele sempre dizia, né, sobre marca. É muito interessante. Ele diz que a marca é a essência de uma promessa, que a gente sempre que anuncia alguma coisa, ou fala de algo, ou defende uma ideia, eu não estou falando só de produtos e serviços, não, mas até uma ideia, a gente acaba transmitindo no nosso processo comunicacional, como uma promessa mesmo. Né? Ele, inclusive, em parceria com outro escritor argentino, ele escreveu um livro chamado La Promessa de la Marca, onde ele fala muito sobre isso, sobre as marcas, na prática, no mundo real, serem essencialmente promessas, que as pessoas, organizações, aí eu gosto de tratar entidade, porque a gente engloba os dois, né? Que entidades acabam fazendo sempre que compartilham, que interagem com seu público-alvo, com a sua audiência. Também no mundo real, pessoal, as marcas têm pelo menos 8 tipos ou níveis de significados diferentes, 6 deles mais comuns, que vocês vão achar aí nas bibliografias, mas também no mundo real. Né? Eu, além de professor, que sou empresário, tenho uma agência, né, na área de marketing, ou tenho outras empresas na área de marketing também. Esse tipo de coisa é do mundo real, como a gente vai construir branding, fazer rebranding, desenvolver estratégias de posicionamento e diferenciação para organizações. Nós normalmente utilizamos essas 6, né, são significados a nível de atributo, de benefícios, valores, cultura, personalidade ao mesmo usuário, sobretudo em estratégias de posicionamento por usuário. São muito importantes que vocês conheçam esses 6. Né? Eu não vou dar uma aula sobre isso agora, mas é importante que vocês entendam que as marcas, de todo tipo, elas podem, em algum momento, de maneira planejada, se assim os seus gestores desejarem, obter estes níveis de significado no seu processo de comunicação. Seja no seu próprio traço, né, no seu próprio nome, na sua própria imagem, enfim, ou seja, numa série de outros processos comunicacionais no entorno da marca, no relacionamento com o seu público-alvo ou com a sua audiência. E muitas das vezes, hoje em dia, a audiência vai além do público-alvo, vai além de prospect, vai além de potenciais consumidores qualificados, né? A audiência ela é muito maior, de pessoas que às vezes nem são o público efetivo em que você vai vender o teu produto ou serviço ou ideia, mas certamente fazem parte de uma mega comunidade online que muitas das vezes vai influenciar essas outras pessoas que sim são teu público-alvo. Então,
já foi, é coisa do passado, essa história de pensar só no público-alvo, de pensar segmentação sem entender o que é nicho e super nicho, só segmentar um público-alvo e só tentar se comunicar com ele, porque hoje em dia a gente fala para uma audiência muito maior, que vai muito além do nosso único e exclusivo público-alvo, tá, gente? Bom, resumindo, a marca ela é como se fosse um contrato, né, baseado lá na promessa. A marca ela vai identificar você, as suas empresas, enfim, ela vai também diferenciar você do outro, mas sobretudo ela é um ativo, e esse ponto ele é muito importante, que a gente lembra, aqueles profissionais de administração mais antigos, né, ou que começaram mais cedo, como eu, viu, professora Lina? Eu não sou antigo, eu só comecei cedo. A gente aprendeu naquela época que as marcas elas eram um ativo intangível, ou seja, aquilo que não podia ser quantificado, né, aquilo que não tinha como ser mensurado. Só que isso já passou, é coisa do século passado. Nós estamos na segunda década já do século XXI, e desde o início dos anos 2000, a partir das proposições de David Aker, nós já tivemos aí uma teoria chamada Brand Equity, que acabou sendo colocada em prática, e hoje em dia a própria contabilidade internacional já inclui, né, o equity dessas marcas dentro dos balanços, né? As marcas elas são quantificadas, a gente tem aí uma empresa chamada Interbranding, que é a maior consultoria em análise e quantificação de marcas do mundo, que publica anualmente as 100 marcas mais valiosas do mundo, inclusive por regiões, inclusive por países. Tem lá do Brasil, se vocês entrarem lá na Interbrand, deve ter lá de 2020, porque normalmente é no mês de setembro ou novembro anual, né? Então, as marcas hoje são um ativo. Bom, se as marcas são um ativo, vamos pensar nas nossas como um ativo nosso também. Já fica essa sementinha para a gente conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, na prática, é isso: as marcas são um contrato, identificam, diferenciam e são, sim, um ativo, tá, pessoal? E como que uma marca ela pode ser associada a uma pessoa, né? Já que a marca é algo teoricamente bem mais complexo. De várias formas, tá, pessoal? Primeiramente, através do nome. O teu nome é a tua principal marca, e até por isso artistas ao longo dos séculos, né, agora não, escolhem os famosos nomes artísticos, né? Ou seja, aqueles nomes que poderiam identificá-los imediatamente e diferenciá-los de outros artistas com nomes similares, né? E a gente pode tratar disso. Eu, por exemplo, me chamo Mauro Lerai Costa. Eu adoro o nome Costa da família do meu pai, mas há anos, há pelo menos 15 anos, eu já excluí ele do meu nome oficial, por exemplo, mesmo nas citações, nos livros, no currículo Lattes, etc., a citação é Lerai, Mauro, porque eu escolhi o meu nome Mauro Lerai, esse conjunto, como sendo o meu nome artístico, a minha marca, aquilo que eu ia projetar para o futuro. Então, já começa daí no nome. É claro que pessoas muitíssimos famosas, né, a gente consegue já associar o rosto, enfim, outras características físicas também, como diferencial e como identificador. Mas, a princípio, o nome. Mas não só o nome. Como a marca ela diz respeito a uma série de níveis de significados, vários outros aspectos associados a você e o seu nome, é o que a gente chama de momento da verdade, que eu vou falar daqui a pouquinho, também vão ser fundamentais para associar você a uma marca, né? Suas atitudes, seus valores, seus resultados. Olha só, os resultados, eles são muito importantes, porque tem muito empreendedor de palco hoje em dia, né? Tem muita gente vendendo algo que comprou, ensinando algo que nunca realizou. Enfim, isso está cada vez mais comum e é muito importante você ter resultado para apresentar. A prova social, que é um gatilho mental secular, continua sendo muito vivo por conta disso, porque as pessoas tendem a confiar muito mais no que os outros falam sobre mim do que no que eu mesmo falo sobre mim. Isso os outros normalmente vão falar sobre mim por conta de um resultado que eu alcancei, por conta de uma experiência que elas vivenciaram a partir do seu contato comigo, né? E aí, cores, ambiente, canais, status, enfim, vários outros aspectos, mas inicialmente já o nome, é a coisa mais fácil. É a primeira coisa, por assim dizer, quando a gente vai tratar aí de uma fase inicial de construção de branding pessoal, é o nome da pessoa, qual o nome que a gente vai escolher, qual o nome que a partir daquele momento vai ser utilizado em todos os canais sociais, no currículo, enfim, em tudo, para todos os lugares, porque aquele nome vai chegar em qualquer lugar na frente da pessoa. O teu nome te precede
Tem uma frase dizendo que a nossa reputação nos precede, né? Mas a nossa reputação só existe por conta dos nossos nomes e a gente precisa estar conectado a isso também. Então, na prática, a gente precisa entender o que é uma marca, uma promessa daquilo que a gente vai entregar, que ela pode identificar e diferenciar a gente ao mesmo tempo, ela é um ativo e que normalmente ela vai ser associada ao nosso nome neste primeiro momento. Então, já que a gente já se fez uma porção de pergunta, né, para se autoconhecer, entendeu que a autoimagem e a projeção são importantes para como nós vamos ser vistos pelo outro. Entendemos também que o nosso nome ele pode ser fundamental na hora da gente projetar a nossa marca. Vamos agora conversar um pouquinho sobre branding, né? Essa palavra tão esquisita, talvez, para a maioria, mas, na verdade, ela é uma palavra muito comum. Até a letra D, ela só significa marca, em inglês. Né? E aí, marca comercial, aí a gente não está falando de marcar no sentido de deixar a expressão, aliás, tem até uma origem aí saxã, né, que brand era ferroar, deixar a marca com ferro, e depois, ao longo dos anos, dos séculos, começou a ser associado a uma marca de uma empresa, né, a marca de um negócio. E o ING significa o gerúndio aí que todos nós aprendemos na escola, que está sendo desenvolvido naquele momento, acontecendo ali. Na prática, gente, brand vai ser um conjunto de estratégias para fazer a gestão de uma marca. Ponto. Não tem muito que complicar isso. Né? Os autores são todos pacificados com relação a esse conceito. É óbvio que algum ou outro vai colocar um enxerto ou ter uma percepção ou perspectiva diferente, mas na essência o brand vai ser um conjunto de estratégias para gerir uma marca, e o branding é um subsistema do marketing. O marketing, por si só, é um conjunto de processos organizacionais, e o branding, assim como formação de preço, assim como estratégias de preço, assim como comunicação, segmentação, gestão de demanda, enfim, assim como várias outras coisas, são componentes do marketing, e se alguém for trabalhar com marketing, vai precisar conhecer muito bem o que é branding e o que faz o setor de branding, ou quais são as atividades do branding, né? Para ficar simples para todo mundo, porque nós temos profissionais de várias áreas, todos, obviamente, profissionais de administração, eu resumo dizendo aí que o branding tem o objetivo de tornar a marca, né, mais reconhecida, ou mais atrativa, ou mais agradável, por assim dizer, no mercado, para toda a audiência. Né? De alguma forma, o branding ele vai servir para que nós possamos tornar nossa marca um pouco mais valorada, né, mais desejada por toda a nossa audiência. Obviamente que isso vai acontecer com algum certo tipo de complexidade, se a gente estiver falando de marcas organizacionais, né, com muitas estratégias em vários canais diferentes, mas sempre buscando aí a experiência, sempre buscando despertar sentimentos ou sensações, porque só esses sentimentos e sensações é que vão ser possíveis construir, a partir deles é que serão possíveis construir conexões, e as conexões é que vão tornar o nosso público, a nossa audiência e nossos fãs, e é para isso que serve o brand, né? Uma série de estratégias para angariar fãs para a nossa marca, para fazer com que a nossa marca seja valorizada, reconhecida, querida, amada, né, desejada por todos os players do mercado, até invejada, se for o caso, se a gente estiver falando dos nossos concorrentes naquele segmento específico, tá bom? O branding, pessoal, a construção dessa marca, ela depende de 3 variáveis básicas, tá? Por isso que eu fiz aquelas perguntas para vocês lá atrás, na questão do autoconhecimento, né? De vocês saberem quem é você. Ela depende da variável imagem, da variável experiência e da variável reputação. A imagem da marca, seja ela uma marca organizacional ou uma marca individual, como a gente está tratando aqui, de construir a nossa própria marca pessoal, eu controlo, né? Eu preciso identificar, obviamente, qual o público que eu quero atingir, o porquê que eu quero atingir esse público, qual é o meu propósito, o que eu quero com isso, enfim, quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo, e projetar uma imagem compatível com isso. Eu controlo totalmente a projeção da minha imagem, tá? As experiências, por outro lado, elas vão ser portas que se abrirão a partir da projeção da minha imagem. Ora, quanto mais e melhor eu projeto a minha imagem, a probabilidade de eu ter oportunidades, né, de apresentar o meu serviço, o meu trabalho, aquilo que eu me proponho, né, minha ideia para os outros é maior. E isso é que vai gerar uma experiência de consumo da minha marca, né?
que normalmente a gente chama de momento da verdade. É o momento em que aquelas pessoas que ouviram aquela promessa que a gente disse que significa marca, vão ter a oportunidade de comprovar se aquela promessa ela é verdadeira. E a partir disso, a partir da análise dessa performance dessa promessa, é que nós vamos construir a nossa reputação. Tá? A partir da projeção da imagem, do momento da verdade, é que a nossa reputação vai começar a ser construída, e essa reputação que a gente não controla diretamente, né? A gente controla indiretamente, já que eu consigo projetar a imagem que os meus resultados dependem eminentemente de mim, do momento da verdade, daquilo que eu vou entregar naquele momento específico. Mas a reputação na prática não depende só de mim. Né? Vai depender do que os outros perceberam de valor naquele meu processo de entrega e como eles vão disseminar isso para as outras pessoas, abrindo portas, né? Construindo pontes ou fechando portas e levantando muros. Por isso é muito, muito importante que nós nos preocupemos desde o início com a projeção da nossa imagem, com aquilo que a gente compartilha nas redes sociais, né? O Gil Giardelli escreveu um livro há muito tempo chamado Você é o que você compartilha, e eu não me canso de concordar com ele, já que no dia a dia, por mais famosos que alguns de vocês possam ser, a gente interage com muito pouca gente, 10, 20, 30, nós que somos professores, talvez com 60 pessoas por dia, presencialmente. Mas nas redes sociais, nós nos relacionamos com centenas, com milhares de pessoas todos os dias. A maior parte das pessoas que nós conhecemos nos conhecem exclusivamente por lá. Então é muito importante que a gente esteja atento à nossa imagem, sobretudo nesses canais digitais, nas redes sociais, nos grupos, né, de mensagens instantâneas, Telegram, WhatsApp ou qualquer outro. Isso é uma exortação que eu faço para vocês, preocupem-se com isso, porque se vocês não se preocuparem com isso, a gente não vai controlar a única coisa mais importante que a gente pode controlar, que é aquilo que a gente projeta, tá? E isso vai comprometer toda a construção da nossa marca, que nós, pessoal, queiramos ou não, já temos. Todos nós já projetamos uma imagem, já entregamos resultados bons ou ruins, experiências no momento da verdade, e já temos uma reputação. Cabe a nós só ficarmos satisfeitos com isso que nós já temos, ou, muitas das vezes, nem termos consciência desse processo, ou então tomar as rédeas disso, né, começar a projetar a imagem de acordo com aquilo que a gente quer, se preparar para, no momento da verdade, conseguir entregar o resultado que as pessoas esperam, e, a partir daí, ter melhor reputação, que vai transformar isso num ciclo cada vez mais positivo. Preocupado com essa imagem, né, eu vou trazer algumas dicas para vocês já sobre como se comportar nas redes sociais. Antes, eu trago um ponto importante sobre branding, né? Uma das principais coisas que a gente trabalha quando faz branding é posicionamento, e é uma palavra muito batida. Todo mundo aí já ouviu, às vezes até falou sobre posicionamento, como pessoa se posiciona, ou determinada marca se posiciona assim ou assado, etc. Mas na prática, muito pouca gente sabe realmente o que é o posicionamento, né? Ou como funciona, ou quais os tipos de posicionamento, e são 8 diferentes. Nós não vamos adentrar nesse aspecto aqui, mas é importante, pelo menos, que nós nivelemos que posicionamento nada mais é do que nós desenvolvermos a nossa imagem, tá, de maneira distinta e significativa de outras pessoas, né, de outros concorrentes ou de outros players naquilo que a gente faz. Então, posicionamento tem a ver com construção de imagem distinta e significativa, totalmente diferente de imagens de outras pessoas que fazem o que eu quero, o que eu faço ou o que eu pretendo. Por isso que quando a gente fala em posicionamento, a primeira imagem que vem à cabeça, e é muito explorada pelos memes, né, são daquela bandeirinha, né, do país chegar lá e fincar uma bandeira, adotar uma posição geográfica, por assim dizer. Porque a partir daquele momento, outro não pode ir lá e simplesmente fincar a bandeira no mesmo local, a sua já está ali. Então, quando a gente pensa em posicionamento dentro do projeto de branding, nós pensamos nisso, e em fincar uma bandeira na mente da nossa audiência, né, para que nós nos distinguamos tanto dos nossos concorrentes, veja, do ponto de vista aqui da imagem, a gente não está falando em oferta, em qualidade, em serviço, nada disso, mas em imagem, para que nós nunca possamos ser confundidos com qualquer outro tipo de concorrente ou com qualquer outro tipo de outra marca. Então, é muito importante a gente entender que o posicionamento é a principal estratégia do branding, e a partir do posicionamento, todas as outras estratégias vão se desarrollar, como dizem os espanhóis, né? Vão se desenvolver. Tá bom, pessoal? Vamos lá para as dicas agora das redes sociais, baseadas
na imagem, na experiência e na reputação, 5 dicas muito simples para você tentar construir uma boa reputação lá nesses canais sociais, tá? Primeiro, definir o seu objetivo, que você faz hoje mesmo, baseado nesse bate-papo, nesse talk que eu ia ter com vocês, eu postei lá no meu Instagram, né? O que você faz aqui? Uma pergunta lá para a minha audiência, querendo saber deles, o que eles fazem lá no Instagram, qual é o objetivo deles? Eles são produtores de conteúdo, eles estão indo lá para se entreter, eles estão indo lá para, sei lá, por curiosidade, para se divertir, para namorar, para paquerar, para se relacionar, não sei, para expor o seu trabalho. Você primeiro precisa definir o seu objetivo. O que você faz? Qual que é o teu objetivo ali naquele canal social? Né? Porque se você não souber nem isso, esquece, a gente não consegue desenvolver o restante. A partir do momento em que você define qual que é o teu objetivo ali naquele canal, a gente já tem condições de construir uma espécie de comunicação mais assertiva, né? Lembrando lá do que o Gil falava com o título do seu livro, Você é o que você compartilha. Então, nós vamos começar a compartilhar, produzir, entregar conteúdos para a nossa audiência de acordo com o nosso objetivo. A partir de então, a gente pode tratar de engajar a nossa audiência de maneira bem simples, né? Sempre com CTAs, como eu costumo dizer, né? Com call to actions, com perguntas no fim da legenda. Não precisa nem você ter nenhum tipo de empatia, por exemplo, com as ferramentas lá do Story, do Reels, com caixinhas de perguntas, enquetes ou nada disso, mas de alguma forma se relacionar com as pessoas que estão lá, até para saber se o teu objetivo, aquilo que você busca, é o que as outras pessoas buscam em você. A gente não tem como saber se a gente está no caminho certo se a gente não estiver engajando a nossa audiência, instigando eles, conversando com eles, se comunicando com eles. A partir daí, obviamente, a gente vai criar, né, momentos da verdade. A gente vai engajando a nossa audiência, se comunicando assertivamente, nós vamos potencializar a probabilidade de nós termos momentos em que vamos ser desafiados a entregar a nossa promessa, e a gente precisa estar preparado para isso, tá? E só então, depois disso, a gente vai buscar e tentar se tornar referência, se assim desejarmos, na nossa profissão, se isso estiver de acordo com a nossa marca pessoal, com o nosso objetivo, com aquilo que a gente busca naquele canal social. Eu vejo muita gente vendendo aí uma série de estratégias prolixas e complexas sobre como se tornar referência nas redes sociais, enfim, mas se você cumprir esses 5 passinhos aí, você vai chegar lá, não importa o que você faz, não importa qual seja a tua trilha dentro da área da administração, você vai chegar lá, tá bom? Então, branding, para ficar mais claro para vocês, a gente nivelou, a gente já está chegando perto do final, eu já estou aqui há quase 30 minutos falando, conversando com vocês, 35 minutos, talvez até um pouco mais. Agora eu vou fazer só uma pequena explanação para você, profissional da administração que está me assistindo, do cenário atual do profissional, de todos os profissionais da administração. Óbvio, como disse no início, que você é um pouco mais otimista, né, do que a maioria, e eu sempre sou, faço questão de sê-lo, para mostrar para vocês que há muitas oportunidades dentro da nossa área, e no finalzinho vou dar 3 dicas, como disse, impossíveis de serem ignoradas. Vamos lá. Bom, vou dar 2 cenários, itens 1 e 2, e depois vou falar de 3 tipos de oportunidades diferentes, 3, 4 e 5 para vocês, tá? Primeiro cenário que eu gostaria de tratar, até para justificar a grande reclamação ou o maior aspecto, né, da resmungada de todos os profissionais de administração, é que nós não somos tão valorizados, etc. e tal, é que nós somos uma profissão jovem, gente. É muito difícil você querer comparar a profissão da administração com outras profissões seculares, do ponto de vista de reconhecimento social, do ponto de vista de atividades cartorais, do ponto de vista, inclusive, até de aceitação política e de várias outras coisas, né? Nossa profissão ela é muito, muito, muito jovem, ela foi criada no Brasil só em 1965, dos bacharéis, né? E dos tecnólogos muito mais jovem ainda, e o tecnólogo não tem nem lei ainda. Então, ela foi ali em 2009, aqui, através de uma resolução normativa do Conselho Federal, a 379, de 11 de dezembro de 2009, é que os tecnólogos passaram a ser reconhecidos, de fato, como profissionais da administração e que puderam se registrar nos conselhos regionais, né, vinculados ao Conselho Federal. Então, nós somos muito jovens. E como qualquer tipo de profissão jovem, nós precisamos buscar, de alguma forma, nos notorizar na nossa participação no mercado,
não através da legalidade ou não através dos nossos diplomas, mas sim através das nossas competências, dos nossos resultados, daquilo que a gente entrega. Né? Eu ouço muitas das vezes, poxa, mas tem lá uma posição gerencial que está um engenheiro, não está um administrador e precisa ser atividade privativa e tem denúncia para o CRA e tal. Bom, legal, a gente precisa combater isso. Exercício ilegal da profissão é crime. E nós temos, de fato, algumas atividades privativas. Mas a gente precisa também, né, aceitar nossa meia-culpa e pensar, por que é que tem um engenheiro lá e não um administrador? Né? Será que nós, enquanto profissionais da administração, não um administrador ou um tecnólogo, tá, pessoal? Por que nós, enquanto profissionais da administração, não estamos sendo reconhecidos hoje, independente do nosso passado histórico também? Então, vamos buscar mais resultados, né? Nós vimos que os resultados é que vão nos ajudar a abrir mais portas e que vão projetar nossa reputação. Então, é muito importante que a gente pense nisso. Segundo cenário é um cenário de concorrência, né? Eu consultei hoje o censo da Educação Superior de 2019, que foi publicado em 2020, para saber se teve uma grande alteração para o de 2018, publicado em 2019, mas não. A gente perde ali para o curso de Direito como curso com maior número de inscritos no ensino superior, em 2019, que é o censo mais recente, tá, pessoal? Perde também para o curso de Pedagogia, que é até um ponto fora da curva, né? Mas, no total, juntando o bacharelado em administração, que tem mais de 650 mil matriculados, tinha naquele momento, com todos os cursos de tecnologia, nós continuamos sendo a área, por assim dizer, a área de administração, com mais alunos no ensino superior no Brasil. São mais de 1 milhão de estudantes, né, juntando os tecnólogos e bacharéis. E também consultei aí os mais recentes documentos do Conselho Federal de Administração para saber que nós temos mais de 400 mil profissionais registrados entre administradores e tecnólogos. Isso pode ser um problema, vocês podem pensar, né? Meu Deus do céu, é muita concorrência, mais de 1 milhão de estudantes e mais de 400 mil profissionais registrados. Eu não estou falando de tantos outros que, infelizmente, são bacharéis, né, ou tecnólogos e não se registram, portanto, não estão nessa contabilidade, são profissionais irregulares, né, trabalhando de maneira ilegal sua profissão, se assim estiverem exercendo alguma atividade privativa da administração, tá, pessoal? Mas, na verdade, isso é uma grande oportunidade, porque imagina só se a gente desse diploma para todos esses estudantes ao mesmo tempo e, de alguma forma, registrasse todos os profissionais de maneira gratuita. Ainda assim, pessoal, ia faltar profissional de administração, e essa é a primeira oportunidade que eu trago para vocês. No setor privado, eu consultei o site empresômetro.com.br, vocês podem consultar lá em estatística, é tudo gratuito, né? Ele vai dar um panorama de todas as empresas privadas cadastradas no Brasil, e só na cidade de São Paulo, não é nem o estado, tá, gente? Só na cidade de São Paulo tem mais de 1 milhão e 700 mil empresas registradas. Vocês acham que pelo menos uma dessas empresas não precisa de um profissional de administração? Eu tenho certeza que todas precisam. Se a gente for puxar a nível de Brasil, são mais de 20 milhões de organizações, e eu estou falando só no setor privado, ou seja, todos os profissionais de administração juntos, se nós estivéssemos aptos no mercado agora, nós nem daríamos conta de atender todas essas organizações, tá bom? Então, isso é uma grande, grande, grande oportunidade para que nós possamos, de alguma forma, projetar melhor a nossa marca para aproveitá-las. A segunda oportunidade que eu trago é no setor público, né? Nós vivemos esse período de pandemia, uma questão terrível de saúde, muitas vidas se perdendo, e nós, obviamente, nos solidarizamos com todas as famílias que perderam parentes, eu, inclusive, perdi, então é muito triste, muita gente adoeceu, muita gente perdeu emprego, a gente teve uma crise social e econômica, para além da crise de saúde, mas ficou evidente a pandemia que o setor público precisa de maneira urgente de profissionais de administração, de profissionais com competências suficientes para gerir, né, os sistemas, os processos do setor público. Tem muita gente sem capacidade para fazê-lo. E se a gente for pegar um panorama também nos últimos 3 anos, nós tivemos um aumento exponencial de concursos públicos para analistas na área de administração que não tinha, né, em períodos recentes históricos. Então, o segundo grande grupo de oportunidades é o setor público, né? E o terceiro grande grupo de oportunidades é que nós somos uma área, pessoal, diferente da maioria, que tem uma vastíssima trilha profissional, né, com muitas possibilidades de atuação. E eu trouxe aqui só as principais, eu não trouxe nem todas, vai.
E algumas são até atividades privativas, né, dos profissionais de administração, como finanças, logística, marketing, enfim, outras não são privativas, como mediação e arbitragem, perícia judicial, né, mais algumas, como gestão de pessoas, que é uma celeuma histórica, com o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Administração, ainda é uma área privativa da administração, e tantas outras. Então, nós temos um largo campo de atuação que nós podemos aí nos desenvolvermos, nos especializarmos e buscarmos desenvolver as nossas marcas para esses especificamente, tá? Como eu já estou quase esgotando meu tempo, na verdade até passei 5 minutinhos do que prometi para a Lina, eu vou encerrar dando essas 3 dicas para que vocês possam aproveitar ao máximo as suas marcas e conseguir atingir os objetivos que vocês buscam. A primeira delas é escolher um nicho, pessoal, ou um super nicho. Para quem não sabe, como eu disse há pouco, né, a gente não fala mais só de segmento, né, de grandes segmentos. E as subsegmentações, seja nos níveis de segmentação, nas bases de segmentação, nos procedimentos para tal, eles estão cada vez mais focados em micronichos, né, ou em super nichos, como eles são conhecidos, porque eu não preciso vender para muita gente, mas eu preciso ser o principal dono do market share de um nicho específico. Então, se a gente não vai conseguir vender para todo mundo, e se tem várias áreas de atuação, é importante que a gente escolha um nicho, né, e comece a se planejar para ele, desde o nosso posicionamento, né, desde aquela nossa diferenciação de imagem para os demais, baseadas naquele super nicho específico. Então, essa é a dica talvez fundamental para vocês começarem a projetar a marca de vocês. Segundo, pessoal, é vocês entenderem que no brand, no marketing de maneira geral, a gente não precisa se preocupar em ser melhor que ninguém, né? Não se trata de ser melhor, a gente só precisa ser diferente. Diferente na entrega, diferente no valor, diferente no propósito, diferente no canal, diferente em alguma coisa, né? Tem espaço para todo mundo no mercado, como vocês viram. Então, nós precisamos investir na construção das nossas marcas e nas entregas daquilo que a gente está ofertando em ser diferente. Com isso, nós vamos, com certeza, ser sempre lembrados, né? Vamos ser top of mind, que é um termo que a gente usa muito lá no marketing. E, por fim, pessoal, é uma dica muito mais de atuação, né? Já que eu perguntei como é que vocês estavam agindo lá no início, para que vocês não esperem se tornar alguma coisa para começar a agir como aquilo. E eu vou contar um storytelling de 2 minutinhos para vocês, para finalizar, e eu aprendi isso muito novo, ainda lá, idos dos anos 2000, quando trabalhava no banco HSBC, e eu tive um gerente lá, o Eduardo, ele era o gerente geral da agência, grande amigo, em memória, que Deus o tenha. Ele me ensinou isso. Uma vez eu fiz um elogio para ele, né, e disse assim, o gerente geral e tal, e ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse, Mauro, não espere ser gerente geral da agência para agir como um gerente geral. E aquilo me marcou muito, isso me ajudou, inclusive, na minha trilha profissional, como bancário que fui, até executivo de banco, enfim, até na primeira década aí dos anos 2000, até 2009, 2010, enquanto trabalhei naquele segmento. Então, essa dica eu dou para vocês também, né? Vocês não precisam esperar chegar lá para começar a agir como tal. Comecem a agir agora, né? Comecem a projetar essa imagem agora e se preocupar, obviamente, para entregar isso, porque a gente não pode vender uma mentira. Você precisa projetar aquilo que é o seu talento, aquilo que é o seu propósito, e você não precisa esperar estar pronto para começar a fazer. Não precisa esperar chegar na melhor condição, porque a melhor condição nunca vai chegar. A gente é que tem que fazer a hora. Portanto, hajam agora. Bom, foram muitas coisas, o tempo é muito curto, mas está aí os meus canais sociais. Quem quiser continuar esse bate-papo depois, até além das perguntas aqui, fique à vontade. Lina, desculpa por ter passado do meu horário uns minutinhos, eu devolvo a palavra para você, para que a gente possa interagir com todo mundo aí. Muito bom, Mauro, excelente. Adorei sua apresentação. Você recebeu muitos elogios aqui na plataforma de eventos, pessoal dizendo que foi ótimo, que foi excelente, uma aula brilhante realmente e traz bastante informação, né, de como que a gente pode realmente melhorar esse personal brand. Muitas vezes a gente deixa no automático, né? As coisas vão acontecendo, a gente não pensa em como planejar tudo isso e a gente consegue ter muitos ganhos realmente.
E além desses elogios que você recebeu, a gente recebe alguns comentários, né, de algumas pessoas que já fazem essa parte de pensar no nome, como que a gente projeta o nome, né, esse nome e sobrenome que marca, eu acho que essa parte é bem, bem interessante, porque no fim a gente vai ser conhecido assim, né, a gente não vai ser conhecido por um nome inteiro, com vários nomes e vários sobrenomes. A gente teve aqui um comentário do Vladimir, ele falou parabéns pela palestra, né? Pergunto como trabalhar a sua marca depois de velhinho, mais de 60 anos, ou isso deveria ter sido feito anteriormente? Você pode comentar, por favor? Claro, uma excelente pergunta, Vladimir. Você já tem uma marca, você construiu essa marca durante toda a vida, mesmo que inconscientemente, né? O que você precisa pensar agora é: a marca que você construiu é a marca que você queria? Se sim, continua potencializando isso. Se não, ainda é tempo para mudar sim. Basta que você recomece esse ciclo, reavalie-se, faça aquelas perguntas lá do início, né? Adeque-se a esse seu novo propósito, comece a projetar uma imagem diferente que você projetava até agora, né, outrora, até ontem, e a partir daí vai experienciando novos momentos da verdade, entregando e mudando isso. Nunca é tarde, não, para começar, não se preocupe. Mas esteja certo, todos nós já temos uma marca, queiramos ou não, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, e você já tem a sua, Vladimir. Tudo bem, todos nós vamos construindo a reputação, né? E é isso que é importante. Mauro, eu tenho uma pergunta aqui. Como que você vê a importância das nossas redes, do nosso network, influenciando também essa nossa imagem? Até que ponto, né, que é importante, porque você comentou muito, a gente se vê de uma forma, a gente consegue colocar alguns adjetivos para a gente mesmo, só que os outros podem ter, né, uma outra percepção. Então, até que ponto que essa nossa rede pode contribuir para isso? Totalmente, Lina. Na verdade, eu venho dizer que nós somos escravos, neste momento, das redes sociais, né? Né? Minha avó, que faleceu no ano passado, ela até brincava que ela criou um Facebook para ela e tal, né? Já com 94 anos, e ela dizia que quem não estava no Facebook não existia. E olha só, ela está certa, né? Porque hoje, em qualquer processo de contratação, enfim, a gente vai fazer uma busca social, né? Seja no LinkedIn, seja em qualquer outra plataforma, as pessoas vão buscar conhecer você ali, porque é lá que você compartilha quem você é todos os dias. Então a gente precisa estar muito preocupado com o que a gente faz, com o que a gente diz, com o que a gente recompartilha, né, com o que a gente fala, nos tipos de debate que nós entramos nas redes sociais, porque as redes sociais elas são atemporais, né? Tudo que a gente fez em algum momento, mesmo que eu tenha mudado a minha perspectiva, o que eu sou, se eu fiz há 10 anos atrás, está lá, está registrado, alguém vai achar isso, alguém deu um print, alguém tem alguma coisa, isso vai nos comprometer. Ó, eu já vi um grande amigo eliminar de um processo seletivo uma pessoa, porque já nas últimas etapas do processo seletivo, porque ela curtia uma página no Facebook chamada Escondido é Mais Gostoso. Olha só, ela estava no mesmo nível da outra pessoa, né? E eles estavam nas minúcias, né? Realmente em comportamento, fazendo uma análise mais psicológica, era uma posição importante na organização, e eles resolveram por conta disso, né? Tava todo mundo ali empatadíssimo, os dois, por conta disso, porque ele chegou num consenso com o time dele que ele não queria, numa posição tão importante na organização, alguém que achava que fazer algo escondido é mais gostoso. Então, é muito importante que nós nos preocupemos com tudo que a gente faz nas redes sociais, até mesmo perfis fechados. Olha só, quem quer transformar sua marca pessoal nas redes sociais precisa ter perfil público. Outro dia uma pessoa disse, não, mas a minha conta na rede social é minha. E eu disse, bom, se aquela pessoa que quer lhe contratar para uma prestação de serviço, ou que quer lhe contratar mesmo para ser funcionária dela, etc., não consegue lhe ver lá, ele vai achar que você tem alguma coisa para esconder. Você bloqueia ali só para quem é amigo próximo, etc. Então, a gente, de certa forma, nós somos escravos, Lina, agora tudo depende de como nós utilizamos isso. Nós precisamos ter muito cuidado e começar, de fato, a estar mais atento com o que a gente fala, com o que a gente curte, com o que a gente compartilha, né, com que tipo de debate que nós fazemos e o que a gente projeta lá. Porque, como disse lá na palestra, a maioria das pessoas só nos conhecem por lá. Né, não nos conhecem pessoalmente, né, não conhecem o nosso cheiro, não sabem a nossa altura, enfim, só conhecem aquilo que elas veem, os vídeos que a gente grava, os posts que a gente faz e os debates que a gente entra. Então é muito importante, sim.
Excelente, Mauro. Concordo totalmente com você. Tem uma pesquisa, já faz mais de 5 anos, mas a pesquisa concluiu, isso foi feito nos Estados Unidos, que no processo seletivo, a gente compara, né, pessoas que são entrevistadas por vários minutos, por várias pessoas, versus pessoas que têm o seu perfil investigado no Facebook, né? Então, o que justamente o que você falou, o que ele curte, como ele interage, o que ele comenta. E quando você vê de um candidato esse perfil no Facebook, ele diz muito mais informações do que o que está num perfil, o que está dito ali numa entrevista, né? Então, assim, você consegue ser mais assertivo justamente nesse ponto. E é isso, né? A gente precisa tomar esse cuidado, ter o perfil público, porque a gente quer se projetar, como você falou, e se a gente não quer para outra coisa, né? E não para ser um profissional com a marca. Exatamente. Muito bem. Sobre a outra Temos mais pergunta, perguntas? sobre a outra pergunta, a professora Vanessa comentou que 60 anos não é velha, é jovem há mais tempo, né, então Exatamente, sempre concordo. sempre é hora para Já começar. já chegou Com lá. certeza. Temos mais uma pergunta aqui da Samara, pensando no crédito, né, dos profissionais de administração, você acredita que o Conselho Federal de Administração deveria instituir exames como a OAB, por exemplo? Bom, eu acho que não. Eu acho que a prova da OAB, a OAB já é uma instituição sui generis, né, pessoal? É uma instituição que tem várias representações, até no Supremo Tribunal Federal, contra ela dos seus próprios associados. A OAB, o presidente da OAB não é obrigado nem a prestar conta com seus associados, imagina só. Né? Então é uma instituição sui generis, muito antiga, né? E quando foi criada era um outro tipo de até de legislação no país, e eles têm muita força política também. Então, até por isso, eles são do jeito que são. O único outro conselho que tem uma prova, né, que é o CRC, ele também já tem vários processos, né, para extinguir essa prova de proficiência, etc. Eu acho que esse não é o caminho, até porque a gente está invadindo a seara de outra instituição, né, quem diz que o profissional ele está apto ou não é a instituição de ensino, quando chancela com diploma, inclusive essa instituição que nós estamos aqui, a Angrade, é a instituição, né, que representa as instituições de ensino. Então não são os conselhos de classe que têm que determinar se o profissional está apto ou não, quem vai dizer isso é o mercado. O conselho de classe ele é obrigado a legislar sobre a profissão e fiscalizar a profissão. Essa é a obrigação dele. Né? Portanto, eu não acredito que esse seja o caminho. Eu acho que, inclusive, quem faz está errado e espero que, num futuro breve, isso possa ser revertido, inclusive. Né? Eu não acho esse o caminho. Eu acho que o CFA ele tem até algumas políticas bacanas de certificações diferentes, né? De especializações para dizer, olha, aquele profissional não tem teste de proficiência, mas ele fez aqui uma prova e se certificou ainda mais em tal área para você se diferenciar. Mas essa nem é a obrigação do conselho, tá, gente? A obrigação principal de qualquer conselho, de qualquer profissão é uma autoridade deliberativa, ou seja, criar as normas da profissão, regulá-la e depois fiscalizá-la, para saber se essas normas estão sendo cumpridas. Ponto. Tudo que se faz extra é extra. E a gente tem que agradecer ou participar, cobrar, enfim, mas a gente também tem que ter consciência do que é cada instituição antes de cobrar de maneira indevida, tá? Muito bem, concordo totalmente com você, Mauro. Acredito que são essas as perguntas que chegaram, e um último comentário da Joelma, ela disse que foi uma excelente palestra e que você fala sorrindo, então parabéns. Que é uma aula muito agradável. Precisamos, ainda mais na pandemia, né, gente? A gente precisa sorrir até com os olhos, né? Eu costumo brincar, ó, minhas ruguinhas aqui, né? Chegando aqui nos 40, e eu brinco que se a gente tem brilho no olho, ninguém vai prestar atenção nas nossas rugas, só no brilho nos olhos. É importante que a gente tenha empatia, que a gente consiga, de alguma forma, nos conectar com as pessoas que estão conosco. Muito mais importante do que o que a gente diz é o como a gente diz. Então, eu me esforço, sim, para sorrir sempre, mesmo quando os sorrisos são difíceis, né? Mesmo quando a gente tem tantos problemas no mundo. Mas se a gente sorrir, a vida fica melhor. Eu espero ter sido útil aí, Lina, espero ter ajudado e me coloco à disposição de todos vocês, como sempre faço. Muitíssimo obrigada, Mauro, se quiser falar das suas redes sociais, para o pessoal te seguir, acompanhar. Tirar do mudo aqui. Todas as minhas redes sociais são @MauroLerai, tá? Canal no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo você vai achar como meu nome artístico, lembra? Minha marca, Mauro Lerai, em todos os canais aí. É fácil, 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 não tem outro, eu garanto, com certeza. Muito bem.
Bom, parabéns pela palestra e a gente, né, vai seguir aqui, quem quiser entrar em contato com a gente. E muito obrigada novamente pela sua valiosíssima contribuição. Muito obrigada, Mauro. Obrigado, Lina. Obrigado a todos. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Vamos construir as nossas Até marcas, mais. hein? Tchau, tchau. Boa noite.